Vambora, chegando para você com mais um Danilo Talks. Muito obrigado pela preferência. Nos acompanha aqui no Spotify, no Deezer, no YouTube, também na Rádio Sociedade News de Feira de Santana, no programa Jornal das Duas. E um tema que carece de várias informações, a busca por um corpo saudável com equilíbrio. Por isso, convidamos uma especialista, a nutróloga doutora Aline Jardim. É um privilégio tocar em um tema que é de extrema relevância e, claro, contando com a referência em todo o Brasil. Vamos lá, doutora, para falar de um tema que é extremamente relevante, é de curiosidade de todos que nos acompanham, emagrecimento saudável, sobretudo nesse momento que todo mundo comenta sobre isso, né? São várias modalidades, vários métodos, porém, cada indivíduo tem uma particularidade, cada indivíduo tem uma maneira de reagir diante dessa circunstância. Inicialmente, um forte abraço e é um privilégio te receber aqui. Muito obrigado por participar do nosso Danilo Talks. Prazer é meu, obrigada pelo convite de estar aqui com você, falando sobre um assunto tão relevante, né? Hoje nós vivemos uma epidemia da obesidade, né? Já passamos de 1 bilhão de obesos no mundo, só que tratamos não somente obesos, né? Então nós podemos tratar pessoas obesas, pessoas sobrepeso, e onde nós vamos estar aí cuidando da saúde como um todo e eliminando tecido adiposo, eliminando gordura. Doutora, quais são os fatores mais comuns que dificultam, por exemplo, o emagrecimento? Acredito que hoje o que mais dificulta é o ambiente que nós vivemos, né? Então nós vivemos num ambiente obesogênico, onde quando você sai com um amigo para ir ao supermercado, tudo que você consegue de ver assim são alimentos industrializados, ultraprocessados. Quando você sai para jantar, para comer um lanche, sempre são alimentos supercalóricos. E para beber também, né? Então o refrigerante hoje está na mesa de todos. Dentro de casa também, para facilitar a vida hoje em dia, as pessoas acabam comprando alimentos que são mais fáceis e rápidos de ser preparados. E talvez isso seja um dos grandes problemas que temos hoje. Então, o ambiente obesogênico que nós vivemos influencia muito e também a comodidade que a tecnologia nos trouxe, que é não levantar mais para trocar uma TV, não levantar mais para atender um telefone, você quer ir à padaria, não vai mais a pé, sempre vai de carro. Às vezes eu brinco até dentro do condomínio, nós percebemos as pessoas indo de carro no vizinho e não vai a pé. Então essa falta de atividade física, né? Antes nós fazíamos essa atividade no dia a dia, né? Antigamente, e hoje nem isso não fazemos mais. Então o ambiente que nós vivemos está nos levando a essa epidemia que se chama obesidade. Ô, doutora, e qual a relação da individualidade biológica de cada indivíduo dentro desse processo de escolha da dieta mais adequada, de cada pessoa, para que a gente entenda, né, que cada metabolismo vai reagir de um modo? Exatamente. Hoje nós temos muitos exames onde nós conseguimos observar até mesmo testes genéticos, onde nós conseguimos observar que tipo de dieta esse paciente vai responder melhor, mas o que nós sabemos em geral? Que um déficit calórico, um aumento aí da atividade física, isso já é um grande começo, né? Então quando nós diminuímos o aporte calórico e iniciamos a atividade física, é quando começa o processo de emagrecimento. Mas aí tudo isso é muito individualizado, onde nós temos que ver talvez você tem um fator genético aí, né, que pode estar provocando o ambiente que essa pessoa vive dentro de casa, são fatores que nós vamos aí aos poucos dentro de uma consulta buscando o que é que está levando à obesidade desse paciente. E qual o papel da nutrologia dentro desse processo? A nutrologia hoje vem para ser uma medicina integrativa, na verdade. A nutrologia é uma medicina onde ensina talvez a você a comer novamente, a saber viver em um ambiente saudável, porque a sociedade, a mídia, talvez está nos levando a um caminho inverso, não é mesmo? Então, a nutrologia vem aí
conversando muito com esse paciente. São consultas longas, mais ou menos aí de 1 hora, e não é apenas em uma consulta que nós conseguiremos esse diagnóstico, né? Então se inicia aí o tratamento, onde nós vamos perguntar o que essa pessoa come, como é o sono, quanto de água ele bebe, que tipo de trabalho ele tem, porque às vezes isso também influencia a ele comer. Uma pessoa que não dorme direito à noite porque está trabalhando, ou tem uma rotina maior à noite, um estresse aumentado, um cortisol aumentado também leva ao ganho de peso. Então nós aos pouquinhos na consulta vamos buscando tudo isso e corrigindo fator a fator, porque emagrecimento hoje na nutrologia é um sinergismo. Então nós vamos corrigindo todos esses fatores para você aí sim conseguir um resultado, porque nós já sabemos, e isso está na primeira página do livro de obesidade, que você não consegue manter um emagrecimento apenas com reeducação alimentar e atividade física. 5% só consegue, o restante não. Estamos nesse momento no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Deezer, agregadores de podcast, como também na Rádio Sociedade de Feira de Santana, no programa Jornal das Duas. Doutora, quais são os fatores, digamos assim, mais comuns de erros que as pessoas cometem ao iniciar uma dieta, ao tentar o emagrecimento? As pessoas já começam errando quando vão tentar sozinhas, né? Então nós sabemos que doença se trata com um médico, onde você sim pode estar aí com uma equipe multidisciplinar, médico, nutricionista, educador físico, onde nós vamos aí associar todas as terapias para conseguir esse tratamento eficaz. Então a pessoa erra quando ela acha que pode fazer sozinha. Ela precisa sim buscar uma orientação médica para aí iniciar todo esse processo, essa reeducação, né? E também entrar com medicamentos. Por que quando você tem diabetes você pode tomar medicamento, quando você tem hipertensão você pode tomar medicamento, e por que esse tabu quando você recebe o diagnóstico de obesidade você tem medo de usar medicamento? E a grande maioria das vezes é a obesidade que vai levar você a um diagnóstico de diabetes, e é a obesidade que vai levar a uma hipertensão, como outras doenças. Então, nós devemos sempre buscar ajuda e aceitá-la. Esse é o principal, não deve se começar sozinho. Inclusive, um detalhe importante é como é que o estresse e o sono, a falta do sono, influenciam nesse processo. Sim, o estresse faz com que nós aumentamos um hormônio que se chama cortisol. E esse cortisol leva a um aumento da resistência insulínica, e nós sabemos que a resistência insulínica leva ao ganho de gordura. Então é um ciclo vicioso, um alimenta o outro. Então nós precisamos corrigi-lo. O sono, eu tenho até um vídeo no Instagram que eu falo, emagreça dormindo. Por quê? Não é porque você não vai estar comendo, mas é porque durante o sono você produz alguns hormônios que são fundamentais aí para sua construção muscular, e nós sabemos que músculo hoje, além de ser vital, né? Nós precisamos de músculo para estarmos com saúde, mas ele também queima calorias. Então, você tendo músculo, você pode comer e queimar. Nós estamos aqui sem fazer nada, mas nossos músculos estão aí gerando energia e queimando calorias. No sono também nós temos aí produção de outros hormônios, inclusive cortisol, insulina, melatonina, que são responsáveis para você ter energia no outro dia e não buscar alimentos para recompensar essa energia que você não ganhou durante o sono. Então, dormir é fundamental para o emagrecimento e diminuir a carga de estresse. Hoje em dia, quando nós vamos falar para uma pessoa praticar atividade física, às vezes isso gera um estresse na pessoa. Porque ela pensa, meu Deus, eu não gosto de exercício físico, eu não me vejo numa academia. Mas nós precisamos entender que
exercício físico não precisa ser só musculação se você no início não se vê assim. Nós podemos pensar hoje, tem tantos esportes, beach tênis que está super na moda, Verdade, né? Então assim, as pessoas estão se entrosando, fazendo grupos, estão deixando de beber na sexta-feira para ir jogar um beach tênis. Eu tenho um grupo de pacientes que mudaram a sua rotina de vida, tiveram uma transformação corporal aí, porque eles incluíram na vida social deles o beach tênis. Então, na sexta-feira que eles saíam para beber, hoje eles vão treinar beach tênis e no sábado eles têm que estar bem porque existem as competições. Então, hoje nós podemos colocar aí na nossa socialização esporte também. Nós temos corrida, tantos grupos de caminhada que nós temos. Então, se você não se vê na academia, talvez um outro exercício. Aqui nós vivemos no sol, no calor, tem a natação, né? Então, atividades em grupos, isso ajuda a motivar você um pouco mais. Academia, às vezes, você é um pouco solitário, né? Então, se você tem essa dificuldade, busque outras alternativas, mas é fundamental a atividade física. Doutora, é um tema que tem se tornado cada vez mais comum, uma busca desenfreada por informações sobre como causa, como tratar de maneira adequada. O que é o lipedema? Gostaria que você falasse sobre isso, por gentileza. Isso, o lipedema ele é uma doença com um CID com um diagnóstico novo. Então, ele se tornou um assunto da moda. Antes as mulheres se viam e se escondiam. Eu tenho muitas pacientes que só usavam calça, só usavam saia, porque elas se sentiam diferente das outras mulheres. É uma doença de predomínio feminino, é uma doença genética, então a gente pode observar, ela é igual à mãe dela, aquela menina da coxa grossa. Mas nós sabemos que o lipedema ele é classificado em grau e estágios. Grau nós classificamos onde ele é localizado. Então ele pode ser só de bumbum e quadril ou até o tornozelo. Isso é uma característica da doença se você tem dúvida. Quando você tem essa perna, ela é mais grossinha, mais redondinha até o tornozelo. É como se você tivesse colocado uma cinta. Porque o lipedema não dá no pé. Então ele vem grossinho assim até o tornozelo e o pezinho é magrinho, sequinho. Então essa é uma característica, mas não são todas as mulheres que têm esse grau do lipedema. Tem mulheres que têm só na coxa, só no bumbum e outras mulheres também podem, a gente pode estar observando nos braços. Então ela tem essa característica de localização, é uma gordura diferente da obesidade, é uma gordura que tem uma replicação maior de tecido adiposo e de tecido conjuntivo. Então ela dá essa característica nodular, que as mulheres acham que tem celulite, mas não é celulite, são nódulos, e essa irregularidade. E as mulheres se escondem, por quê? Não é uma doença apenas de pessoas obesas. Mulheres magras também têm lipedema e elas conseguem disfarçar como? Usando uma saia, um vestido, porque aqui em cima elas são magrinhas e aí disfarça com a saia. Mas quando você vai observar os membros inferiores, tem toda aquela característica de lipedema, né? Então, é uma desproporção do corpo, porque quando a pessoa não tem obesidade, só o lipedema, mas pode ter os dois juntos, que é a parte de cima fininha e maior embaixo. Ela também tem a característica de ser simétrica, então são nas duas pernas, porque nós temos outra doença que é o linfedema, que você pode apenas um membro acometer, só uma perna ficar mais grossinha e a outra não. O lipedema são as duas pernas. Outras características que nós também observamos no lipedema é que ela é um tecido gorduroso dolorido, porque ela tem uma inflamação maior, né? Então dói ao toque. Ela observa que essa perna fica mais inchada no final do dia. Por quê? Porque ela afeta também o sistema linfático. Então essa drenagem linfática fica comprometida e também afeta a microcirculação, onde essas mulheres se queixam e notam manchas roxas sem ter batido em nada. Então são algumas características que as mulheres começam a observar, mas a principal característica é que ela não se identifica como as outras,
Por que eu sou diferente das outras? Doutora, inclusive eu imagino vários casos de pacientes que relatam, identificar o lipedema e, sobretudo, o tratamento, que é uma dúvida também das mulheres. Certamente a senhora tem vários casos de pacientes que evoluíram muito bem com o tratamento adequado. Exatamente, nós temos a felicidade de ter um grande sucesso com os resultados das nossas pacientes com lipedema, que quem me segue nas redes sociais pode ir lá conferir que nós mostramos as pacientes o antes e o depois e comprovamos os resultados dos nossos tratamentos. Porque sim, existe tratamento tanto para obesidade e existe tratamento tanto para lipedema. Você precisa buscar ajuda, aceitar a doença e entender talvez uma mudança de estilo de vida aí, que às vezes no início é drástica quando a mulher recebe o diagnóstico, porque são mudanças que precisam persistir, porque é uma doença crônica e se você abandona o tratamento, ela volta tudo novamente. Mas isso não é para desanimar. Tá? Então, nós precisamos aceitar a doença e conviver com ela sabendo o que tem que ser feito, que é um tratamento específico para lipedema, que não é o mesmo tratamento para obesidade. Então, são dois tipos de tecido gorduroso diferentes, são tecidos que respondem a estímulos diferentes, onde nós precisamos sim usar protocolos diferentes. E quando eu falo protocolos, não é uma coisa engessada não é que a gente passa tudo igual para todo mundo. Como eu falei, a nutrologia é uma medicina onde nós fazemos uma anamnese muito ampla e nós vamos vendo como cada paciente responde. Então, nós podemos começar com um tratamento, com uma resposta já de imediato, que nós conseguimos ver um resultado e às vezes é mais lento, depende da paciente, se é uma paciente que tem lipedema e obesidade, se é uma paciente que só tem lipedema, se é uma paciente que já vem de um efeito sanfona, tudo depende muito da história que ela me traz. Doutora, agora uma questão muito importante nas redes sociais, são várias pessoas falando sobre o tema, nem todas, e cuidado você, nem todas especialistas como a doutora Aline Jardim, que temos o privilégio aqui de poder bater esse papo. Existem de fato alimentos que podem inflamar mais a paciente com lipedema? Com certeza, eu acho que isso é algo que talvez seja impactante para a paciente quando nós falamos e depois no tratamento que ela consegue observar realmente o impacto do alimento, ela mesma fala: doutora, quando eu bebo bebida alcoólica, no outro dia eu já estou transformada. Então, bebida alcoólica, cigarro, alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? Esses alimentos que são feitos pela indústria, onde tem mais de 4 substâncias que você não sabe o que é. Quando você começa a ler ali o rótulo e tiver mais do que 4 nomes estranhos, sai fora. Isso não é legal, não é interessante. Açúcar. E quando eu falo açúcar, eu não estou falando somente daquele pozinho branco, eu estou falando em alimentos que se transformam em açúcar no nosso corpo. E isso é inflamatório, principalmente para pacientes com lipedema. Então nós precisamos tomar muito cuidado aí com o tipo de reeducação, com o tipo de plano alimentar que nós vamos passar para essa paciente, porque nós precisamos realmente retirar muitos alimentos e isso é um impacto que essa paciente sofre, porque é como se ela fosse diferente em mais um ponto. Ela já é diferente esteticamente e aí quando ela sai na convivência com as outras pessoas, ela também é diferente no prato de comida. Doutora, qual é a coisa mais importante com a paciente em tratamento do lipedema pode e deve ouvir? É uma doença que você pode sim diminuir muito esse aspecto nodular, diminuir esses sintomas como dores, como uma sensação de cansaço, como esse inchaço, essas manchas arroxeadas também. Você pode melhorar a mobilidade, você conseguir aí fazer uma corrida, porque dependendo do estágio dessa doença, a mulher tem dificuldade até no tipo de atividade física que nós vamos indicar para ela.
Uma atividade física muito legal para quem está iniciando o tratamento de lipedema é a natação, porque a natação, além de não ser um exercício de impacto, é um exercício que a água faz a própria drenagem linfática. Então, é aí para vocês que estão buscando atividade física no lipedema e sentem muitas dores ainda, a natação vem aí a ajudar muito, tendo duas funções, como exercício físico e como drenagem linfática. Então, a mulher com lipedema, ela pode se sentir aí acolhida, né, por equipes que saibam trabalhar com isso, porque nós sabemos do impacto emocional que essa doença traz para todas elas. Elas vêm muito fragilizadas, porque já escutaram muito de muitas pessoas. As mulheres que têm lipedema, que vão até o tornozelo, que tem esse garrote que a gente chama entre o tornozelo e o pé, já escutaram que elas têm alguma doença que você tem uma doença que vai te matar, você tem uma doença que você precisa buscar ajuda, mas eles nem sabem que estão falando de lipedema, né? Acham que é alguma doença, não sei se é da sua época, mas não sei se você já ouviu falar daquela doença elefantíase. Sim. Verdade. Pois muitos antigos ainda olham lipedema como elefantíase e não é isso. Então associam a uma doença perigosa. Doutora, agora mudando um pouco de perspectiva, existe de fato a gordura emocional? Isso é mito, é verdade? Porque a gente sabe da relação do estresse e da ansiedade, já pontuamos aqui. Dá para de fato abordarmos desse modo ou não é um erro? Tem relação. Por quê? Se nós sabemos que a emoção interfere no teu cortisol e o cortisol faz aumentar a resistência à insulina e a resistência à insulina faz você ganhar gordura, então tem muita relação. E nós também sabemos que a emoção faz com que você possa comer mais. Se está faltando para você, por exemplo, dopamina, que é um hormônio, né, da alegria. Se está faltando para você serotonina, na verdade não é um hormônio, é um neurotransmissor, desculpa. Se está faltando para você serotonina, que é um hormônio do consolo, e você busca em alimentos que te dão isso, pode te fazer engordar também. Quando eu busco as causas da obesidade, dentre as causas está sim um fator emocional. E eu preciso tratar esse fator emocional, porque é uma das causas que fazem esse paciente engordar. Ou a depressão, ou a ansiedade. Isso faz com que o paciente coma mais, ou belisque mais e engorde. Então, quando ele não consegue, talvez, seguir o plano alimentar porque precisa beliscar, ou eu mereço. Hoje eu mereço uma pizza porque eu trabalhei demais, me estressei, eu mereço. E aí esse merecimento dura apenas uns 5 minutos depois que você comeu. E aí depois gera o arrependimento. E isso é uma cascata que vai levando a cada vez a piora, o ganho de peso e o seu estado emocional pior ainda, porque você se culpa depois que você comeu, e aí você engorda, e aí você se olha no espelho e não está feliz e se sente incapaz todo momento. Mas você precisa entender que isso existe medicamento para te auxiliar, existe tratamento às vezes com a terapia, mas você precisa ser diagnosticado e bem tratado. Você não tem que achar que você não é capaz, você não tem que achar que você consegue sozinho. Porque doença se trata com médico e doença se trata com medicamento. Doutora Aline Jardim, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Antes, porém, deixa seu arroba pra gente. Com certeza. Doutora Aline Jardim, estou no Instagram sempre trazendo informações para vocês, postando antes e depois, que eu sei que é super incentivador e motiva vocês a buscarem ajuda, porque nós sabemos que você vendo que
o vizinho conseguiu, você pensa, talvez eu também consiga, e tenha certeza que com uma boa orientação e tratamento você conseguirá. Obrigada. Sensacional.